Mas afinal, o que é de fato emoção? Emoção é uma palavra que todo mundo fala o tempo todo, mas poucas pessoas entendem o que de fato é emoção. Emoção, na verdade, a gente pode pensar em 3 elementos. Uma sensação subjetiva de bem-estar ou de mal-estar. Olha, essa emoção eu me sinto bem, essa emoção eu me sinto mal. Um componente fisiológico, então a gente sente a emoção no nosso corpo, é algo físico. Observa quando alguém descreve uma emoção. Ela descreve com o corpo. É um abafamento no peito, é um nó na garganta, eu tô com raiva, eu senti minha musculatura contraindo, meu coração acelerado, eu estou com medo, é um frio na barriga, minha mão ficou gelada, eu comecei a tremer. Então, a emoção, ela tem um componente corporal, inclusive, tá? O que as pesquisas atuais mostram que a percepção emocional ela começa pelo corpo e não pela mente. Tanto que pessoas, por exemplo, tetraplégicas, têm uma certa dificuldade de experimentar as emoções por isso. Elas perdem esse referencial do corpo. Por exemplo, um relaxante muscular ajuda na ansiedade. Um beta-bloqueador que diminui a frequência cardíaca, diminui a experiência de medo. Para eu sentir medo, eu preciso ter uma frequência cardíaca elevada. E o terceiro componente da emoção é o comportamento, que vocês falaram aí, né? Quando eu tô nervosa, eu começo a dar patada. Quando eu tô isso, quando eu tô com medo, eu me afasto. Se eu tô alegre, eu quero abraçar, me aproximar. Então, a emoção, de um modo geral, tem esses 3 elementos. E o comportamento vinculado à emoção, normalmente ele é ou de aproximação ou de afastamento. Então, a gente precisa entender isso para a gente começar a nortear o que de fato é emoção. Ela tem esses 3 elementos. E aí, além disso, a emoção é um sistema de linguagem. A emoção fala pra gente o que a gente deve fazer. E o grande problema é que a gente, principalmente nos dias de hoje, a gente não decifra muito bem essa linguagem e a gente erra. Então, por exemplo, eu cheguei aqui no programa, se eu tô nervoso, igual você deu um exemplo aí, um dia que você tá de TPM, por exemplo, a percepção do seu ambiente, ela é distorcida. Um dia que você chega calma, todo mundo parece legal. Quem tá vivendo um luto... O mundo parece triste. Só que, na verdade, o mundo não mudou. Sim. Quem mudou foi você. Então, quando a gente começa já a andar, peraí, será mesmo que minhas amigas estão tão chatas? Ou será que o problema tá comigo? Então, quando a gente começa a decifrar essa linguagem, a gente começa a ser mais funcional. E, por fim, emoção é algo involuntário. Ela vai acontecer, quer você queira ou não. Não adianta pensar positivo, ela tá lá. O problema é o que você vai fazer com ela. A gente tem influência sobre as nossas emoções. Então, se eu estou com raiva, a raiva tá aqui. Agora, não quer dizer que eu tenho que sair quebrando todo mundo. E se eu começo a me comportar de uma forma mais tranquila e buscar pensamentos alternativos, eu consigo influenciar a minha raiva, meio que domar a raiva. Emoção é como se fosse uma criança mimada. Você tem que ir entendendo o que ela tá querendo te dizer e ir controlando principalmente o seu comportamento. Porque a emoção em si você não tem controle sobre ela.